Fala, rapaziada, boa quarta-feira a todo mundo, tá? Temos notícias sobre João Silva, sobre Chico, sobre Zé Lucas, sobre possível novos reforços a chegarem, Daniel Paulista, um pouco do próximo confronto da equipe do Sport, que é contra o São Paulo, que empatou ontem. A gente vai falar sobre tudo isso. Antes da gente começar, meu irmão, like, se inscreva no canal, ativem o sininho de notificações para que vocês fiquem por dentro de tudo que está acontecendo no Esporte Clube do Recife, tá? Para você que já é inscrito, meu muito obrigado. Rumo aí a 10k aqui no YouTube, se Deus quiser, tá, rapaziada? Bem, ontem o São Paulo empatou com o Atlético Nacional pela Libertadores. E por que o São Paulo, se o canal é do esporte, né? Fica meio sem entender. Mas a verdade é que o São Paulo é o próximo adversário do Esporte Clube do Recife, jogo que é sábado na Ilha do Retiro, às 6h30 da tarde, tá? E por que eu tô falando do São Paulo aqui? Muito provavelmente o São Paulo vai mandar o reservão barra sub-20 para enfrentar a equipe do Sport. Essa pelo menos é a ideia. Tudo bem que até sábado ainda tem um tempo, né? Tem hoje, quinta, sexta ainda, tem 3 dias. Só que o jogo da volta é na próxima terça. Então não é de hoje para sábado, e sim de sábado para terça que os jogadores do São Paulo precisam descansar. O São Paulo está vivo, o São Paulo empatou contra o Atlético Nacional, jogo que foi realmente um pouco de resquício de sorte que o São Paulo tem, incrível a sorte que o São Paulo tem na Libertadores, inclusive. O Atlético Nacional acabou perdendo 2 pênaltis, meteu bola na trave, perdeu com o gol cara a cara, fizeram um caldeirão, né? Pular a glória eterna, que é a Libertadores, mas acabou que o São Paulo conseguiu sair vivo e muito vivo contra o Atlético Nacional. O jogo agora é no Morumbi, na terça-feira. Muito provavelmente o São Paulo vai poupar, porque sim, o São Paulo tem grandes chances de passar aí para as próximas fases na Libertadores, e isso é muito bom para a equipe do Sport, tá, rapaziada? Isso é muito bom porque enfrentar o São Paulo é difícil. Na Ilha do Retiro, o retrospecto é negativo. O São Paulo nunca perdeu para o Sport na Ilha do Retiro. Meu irmão, é difícil, tá? É difícil demais. Espero que mandem o sub-20, sub-17. O Sport vai ter que contar também com um pouquinho de sorte nesta má fase que vive, por mais que estamos, né, a 4 jogos sem perder, tá? Nossa situação ainda não mudou e a virada de chave pode vir a partir de uma vitória contra o São Paulo. Bem, temos um pouco também para falar sobre o Zé Lucas, né? O Zé Lucas, que o Sport acabou pedindo para que o jogador não fosse convocado. Deixa eu só ajustar aqui o meu computador, que agora sim. O Sport acabou pedindo, né, solicitando a CBF que o jogador não fosse convocado, para que não desfalcasse, né, a equipe rubro-negra nesse momento de retomada, de virada de chave que o Sport tanto busca na competição. A CBF acatou, tá, esse pedido, já aceitou, e o volante Zé Lucas não mais vai para a seleção brasileira para os próximos amistosos. É importante ressaltar que são amistosos, gente, não são jogos que vai mudar muito o patamar da seleção brasileira ou que vai influenciar numa possível nova convocação. Acredito que o Cruzeiro fez isso também. Então, assim, o Sport está dependendo do Zé Lucas. O Zé Lucas é titular na equipe do Sport. Então, eu vejo e entendo o porquê que o Sport fez isso. Não acho que vai atrapalhar na carreira do jogador, até porque o Zé Lucas é capitão da seleção brasileira. Numa possível retomada, gente, vamos uma suposição, tá? Vamos trabalhar com uma suposição aqui. Vamos supor que o Sport consiga, por um milagre divino, essa remontada, né, que vem todo mundo falando, consiga reverter essa situação e escape do rebaixamento, tá? Zé Lucas muito provavelmente vai ser o protagonista, como vem sendo na temporada, junto com o Rivera, junto com o Barleta, que vem em uma fase. O Zé Lucas não oscila em toda a temporada, junto com o Rivera, são os jogadores mais regulares que o Sport tem. Então, assim, numa possível virada de chave do Sport, o Sport se livra do rebaixamento, ou até mesmo faz uma campanha decente, volta a competir no Campeonato Brasileiro da Série A, muito provavelmente o mercado vai se abrir ainda mais para o Zé Lucas. O valor de mercado do garoto vai se elevar ainda mais, tá? Do que, de fato, jogando amistosos pela seleção.
Claro que na seleção ele vai ter um pouco mais de visibilidade no curto prazo, é o capitão da seleção brasileira. Já há olheiros, né, do Barcelona, de outros clubes da Europa, olhando com carinho para o jogador, porque o Zé Lucas é muito bom jogador. É muito bom jogador. Parece que não sente o peso dos jogos. Isso, logicamente, tem o seu valor, né, no mercadão da bola, tá? Falando um pouco de contratação, o Sport acertou, né, com o volante Lucas Cal, que foi ex-São Paulo, né? Foi inclusive revelado pelo São Paulo e estava jogando no Al Ittihad, né, da Arábia Saudita, jogou no Vasco, mas se destacou mesmo pelo América Mineiro, né? O jogador vem sem custos para o Sport e assina até o final de 2027, inclusive desembarcou hoje, tá? De madrugada da terça para quarta, para fazer exames médicos e assinar com o Sport até o final do próximo ano. Nicolas, o que é que você acha dessa contratação? Cara, é um volante bom, é um volante experiente, por mais que tenha ainda 29 anos. Quando eu falo 29 anos, é um cara que se cuida, é um cara que não vive com problemas extracampos. Então, 29 ainda é uma idade baixa para um volante com a experiência que o Lucas Cal tem. Jogou muita bola no América Mineiro, jogou muito bem no São Paulo também, mais ou menos ali pelo Vasco, mas acabou jogando pelo Al Ittihad aí nas últimas temporadas, tá? É um cara que vinha sendo utilizado como titular lá no clube saudita. O clube frequenta, né, faz parte do primeiro escalão, da primeira prateleira ali da Arábia Saudita, onde tem o Al Nassr de Cristiano Ronaldo, o Al Ittihad, né, o Al Ahly. Então, são clubes que cresceram nos últimos anos com as contratações milionárias, né? E o Lucas Cal era titular do Al Ittihad ali, que ficou na 11ª colocação do campeonato saudita. O que eu acho da contratação do jogador? É um jogador experiente, é um jogador que chega para agregar. Numa possível queda, o que é muito provável de acontecer com o Sport Clube do Recife, vai ajudar e muito numa Série B, tá? E muito, inclusive. Mas, assim, é um cara que chega para ser primeiro volante, né? Ele tem essas características mais defensivas, por mais que tenha qualidade na saída de bola, qualidade no jogo aéreo, qualidade no arremate de fora da área, mas ele joga muito mais como, por exemplo, um zagueiro e um primeiro volante do que, de fato, como um segundo volante, que é a lacuna do Sport hoje. O Sport precisa de um segundo volante. Para primeiro volante temos o Rivera, temos o Zé Lucas, temos agora o Lucas Cal e também o Pedro Augusto. Por mais que o Pedro Augusto venha fazendo muito mais a reposição do Zé Lucas no segundo tempo, e o Rivera também, né? A própria Rivera vem precisando de um reserva imediato, o Lucas Cal chegaria para fazer sombra para o Rivera e o Pedro Augusto para o Zé Lucas. Só que o Zé Lucas e o Pedro Augusto não são segundo volantes de ofício, né? Vem fazendo essa função na temporada, mas não são segundo volantes de ofício. E aí é que eu falo para vocês, tá? O Sport precisava contratar um segundo volante. Eu entendo que temos Sérgio Oliveira, que fez esse papel de segundo volante durante toda a carreira, mas aqui no Sport vem jogando mais como meia, até pela dificuldade na marcação, de intensidade e tudo mais. Então o Sport precisaria de um segundo volante. Quando eu falo precisaria, tá aqui o nome ideal para mim, para assumir a volância do Sport e fechar esse meio de campo, tá? Nicolas, mas já contratou o Lucas Cal? Realmente eu sei que depois da contratação do Lucas Cal, muito dificilmente o Alan Ricardo vem. Inclusive, já deve ter fechado com o Atlético Paranaense nesse momento. Esse jogador aqui foi especulado no início do ano do Sport, tá? Era a opção A. Na opção B tinha o Portidia e o Rivera era a terceira opção do Sport. Ambos, né? Tanto Portidia, quanto o Alan Ricardo, quanto o Rivera fazem essa função de primeiro volante. O Alan Ricardo joga muito mais de segundo volante, mas o Besiktas acabou comprando o jogador. Já tinha noticiado isso para vocês. Só que o Besiktas agora quer emprestar para o Alan Ricardo, que tem apenas 21 anos, tem uma intensidade física absurda, tem uma qualidade absurda. Eu digo para vocês, esse jogador é nível Europa, gente. Europa! Só que não está tendo espaço no Besiktas, né? Que decidiu emprestar o colombiano aí de 21 anos e agora acertou com o Atlético Paranaense.
Pasme, um jogador do nível do Elan Ricardo vai jogar a Série B do Campeonato Brasileiro com o Atlético Paranaense. Caberia muito no Sport, tá? Não é pouco, muito no Sport. E eu vou dizer para vocês, caberia no Vitória, caberia no Fortaleza, caberia no Juventude, dos times ali G8 para baixo, tranquilo para ser titular. E se brincar em alguns times do G8 para cima, o Elan Ricardo é muito bom de bola, mas é muito bom de bola e foi uma oportunidade de mercado que o Sport perdeu, né? Voltando um pouco para o Lucas Cal, ele chega basicamente para suprir a saída de Chico, que já fechou com o time do Hapoel Tel Aviv, né, lá de Israel. Mas assim, ele pode fazer essa função de segundo volante e de zagueiro, mas a função especialista mesmo dele é primeiro volante, tá, rapaziada? Então tá aí. Tá as notícias aí para vocês, falando um pouco mais de João Silva, né? João Silva tem propostas, tá? Do exterior, de Portugal, da Grécia e de alguns times também de fora. E o Sport não deve se opor à saída do zagueiro, por mais que o Daniel Paulista precise do João Silva. Já teve uma conversa, inclusive, com o jogador em relação a isso. O que se fala nos bastidores é que nesse momento de crise, o João Silva teve atitudes juntamente com o Sérgio Oliveira, por isso que saíram aqueles boatos não tão agradáveis, né, para os companheiros, assim como o Chico, naquela invasão que teve do CT, acabou queimando seus colegas quando teve aquele discurso, né, nada convincente e nada bom para o momento. Acabou que o Chico acabou saindo, né, e o João Silva deve ser emprestado, se assim for desejo do jogador, mas está tendo essa conversa do Daniel Paulista com o jogador para mostrar que ele vai ser importante ainda para o Sport na temporada, até porque o João Silva tem contrato com o Sport até o final de 2027, tá bom? No caso de uma possível saída de João Silva, aí o Sport vai novamente ao mercado contratar mais um zagueiro. Isso aí é fato, bom? E questão do lateral esquerdo, Daniel Paulista já teve uma reunião hoje cedo com o Yuri Romão e pediu mais um lateral esquerdo para brigar por posição ou até mesmo chegar com status de ser titular na vaga do Igor Cariús. Então o Sport vai ao mercado agora, muito de olho num lateral esquerdo, mas surgindo aquela tal oportunidade de mercado, vai buscar ainda pelo menos mais um zagueiro. Contratações para o meio de campo depois da chegada do Lucas Cal basicamente se fecharam, né? Acho que o Sport poderia tentar atravessar a negociação do Atlético Paranaense. O Besiktas provavelmente iria optar por o Sport, até porque é um time de Série A, é um time com uma baita tradição, precisando, né, dar minutagem a esses jogadores que chegam muito mais forte fisicamente e tudo mais. Então, assim, acho que o Sport poderia tentar atravessar, por mais que já tenhamos 4 volantes, né, no elenco, o Ribeiro, o Zé Lucas, o Pedro Augusto e também agora o Lucas Cal. Ainda temos o próprio Sérgio Oliveira, né, que tá voltando de lesão também. Mas acho que é aquele reforço que, pô, não agrega em nada e provavelmente chegaria com o status de ser titular, tá? E aí o Zé Lucas e o Ribeira, mesmo, ia ter que fazer das tripas coração aí para conseguir arrancar a vaga de titular do Elan Ricardo, tá, rapaziada? Então é isso. Então, temos novas observações de mercado do Sport durante a semana. Vamos aguardar. A janela tá perto de fechar. O Sport demorou um pouco para se movimentar, acho que as movimentações pontuais, né? O Mateuzinho, o Gabriel, trouxe também o Derek Lacerda, são contratações, como eu já tinha falado para vocês, daqueles jogadores que podem reagir fisicamente, dar intensidade a esse clube que era tão técnico e muito mal fisicamente, né? Muito mal no quesito de intensidade. Então o Derek, o Mateuzinho, o próprio Léo Pereira conseguiram trazer isso para o Sport, o próprio Ramon também na zaga, né? O Matheus Alexandre, que foi muito bem recuperado pelo Daniel Paulista. Então as contratações do Sport é isso, são jogadores mais físicos, mais jogadores que mais transpiram, né? Que conseguem fazer esse jogo do Sport um pouco mais duro, um pouco mais reativo e que consiga também os resultados. E vem tendo, né? O Daniel Paulista vem conseguindo aos poucos mudar aí o estilo de jogo do Sport, fazendo o time minimamente competir no campeonato. Tá, rapaziada? É isso. Qualquer novidade eu trago para vocês. Vamos aguardar. Queria muito que o Sport atravessasse essa negociação do Elan Ricardo com o Atlético Paranaense, coisa que eu não acho que vai acontecer, mas tá aí.
perdemos uma baita oportunidade, tá bom? Tamo junto, um abraço para vocês, uma ótima semana a todos. Saindo mais notícias eu trago aqui para vocês, tá bom? Um abraço e até mais. Fui!